Então, só lembrando, né, para quem está pela primeira vez falando sobre Daniel, vendo, né, a nossa aula sobre Daniel, é importante entender o seguinte, depois vocês podem olhar as aulas lá no YouTube, mas é bom lembrar o seguinte, que o livro de Daniel, ele é uma Megilá, quer dizer, ele é uma história romanceada, falada, tratada, feita para combater o que? O helenismo. E ela foi feita mais ou menos na época aí do período dos Macabeus. Ela não é uma obra citada antes. Por exemplo, quando você tem um livro como Ben Sira, ou mesmo se você fala sobre Flávio Josefo, etc., você não tem tanta referência, né? Então você percebe que é algo posterior. Tá? Então vamos lá, vamos fazer um resumo aqui do livro de Daniel, capítulo 2. Então, assim, no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor tem um sonho que o deixa perturbado. Ele convoca os principais sábios, magos, encantadores e astrólogos e pede que eles revelem não só o significado do sonho, como também o conteúdo. Os sábios dizem que ninguém seria capaz de dar essa resposta. E Nabucodonosor manda matar todos os sábios da Babilônia, inclusive Daniel e seus amigos. Daniel pede um prazo e vai orar com seus amigos. Daniel recebe do Eterno a revelação do sonho. No sonho, Nabucodonosor vê uma estátua, tal como essa aqui, né, que a gente colocou aqui, com cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pé de mistura de ferro e barro, ou ferro e argila, né? Depende um pouco da tradução. E então, a estátua é destruída por uma pedra que vira uma montanha que cobre toda a terra. Daniel explica que essa estátua simboliza 4 reinos, começando com Nabucodonosor, que seriam destruídos pelo reino do Eterno, que duraria para sempre. Nabucodonosor reconhece a supremacia do Deus de Daniel e o coloca, juntamente com seus amigos, acima de todos os sábios para governar sobre a província da Babilônia. Então, esse é o resumo do texto, né, do livro de Daniel, aqui, capítulo 2. Vamos, então, agora ao texto propriamente dito. Então, vamos lá. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram o espírito. E isso a tal ponto que o sono o abandonou. Então, ele perdeu o sono, né? Ficou com insônia. O rei ordenou que convocassem os magos e adivinhos, os encantadores e os caldeus. Aqui, caldeus não é o termo geográfico, tá, pessoal? Aqui é algo que tem a ver justamente com o quê? Com feitiçaria, tá? Basicamente. A fim de que interpretassem os seus sonhos. Eles vieram, pois, e se apresentaram diante do rei. O rei lhes disse: eu tive um sonho, e meu espírito está ansioso para compreender-lhe o significado. Bom, essa prática, pessoal, de pedir para revelar o sonho, isso é algo bastante comum no Oriente Médio. Tá? A gente vê isso também na história de José do Egito, né? E José do Egito serve de inspiração para o autor de Daniel. Tá? A história de José do Egito, vamos dizer, ela é mais histórica. Né? A gente poderia dizer o seguinte, né? Daniel é uma história, né? Ao passo que José é uma história, né? Sendo que o autor de Daniel, ele usa José como, vamos dizer, né, uma referência aí para o que ele vai relatar. Tá? Muito bem, então, era algo comum, o rei teve um sonho, chama os seus sábios para interpretar o sonho. Né? Mas aí tem uma reviravolta, né? Tipo Sexto Sentido, Clube da Luta, né? Assim, tem aquele tchan, né? E qual é o tchan? Os caldeus, a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Qual é o tchan? Vamos lá. Os caldeus responderam ao rei em aramaico:
Ó rei, vive para sempre. Narra o sonho a teus servos e nós te daremos a interpretação. Aqui, pessoal, começa, tá, uma nova parte do livro de Daniel. Então, assim, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles foram escritos num período diferente desse restante. E para fazer a ponte, o compilador de Daniel, ele justamente introduz essa frase. Não, a partir daqui eles começaram a falar aramaico, tá? Isso é diferente de praticamente todo o restante das escrituras, né? Essa condensação de um material que não era hebraico, né, junto com o material hebraico que serve de introdução, tá? E é muito comum que se imagine o seguinte, né, que essa narrativa a partir do encontro de Daniel com Nabucodonosor seja anterior, né, seja mais antiga do que o restante da história que vem do capítulo 1 até aqui, no capítulo 2. Bom, mas aí é o seguinte, eles dizem, narra o teu sonho a teus servos, e nós te daremos a interpretação. Retrucou o rei e disse aos caldeus, seja-vos conhecida a minha decisão. Se não me fizerdes conhecer o sonho, bem como a sua interpretação, sereis feitos em pedaços e vossas casas ficarão reduzidas a um amontoado de escombros. Ao contrário, se me descobrirdes os sonhos e a sua interpretação, recebereis de mim presentes e gratificações e grandes honras. Portanto, relatai-me o sonho com a sua interpretação. Aqui, então, nós temos o twist, né? Nós temos, então, a reviravolta. Né? Imagina você essa situação. Chega alguém na sua casa e fala, olha, eu tive um sonho. E aí, a pessoa, então, né, eu vou interpretar esse sonho para você. O que você sonhou? Não vou te contar o que eu sonhei. Eu quero que você me conte o que eu sonhei e eu quero também que você me interprete. E isso, né, aí, meu amigo, a onça foi beber água, né? Como é que os adivinhos do rei iriam saber que sonho era que o rei tinha, tá? Então, esse elemento, ele mostra nitidamente o quê? Qual é o objetivo desse texto aqui? É dizer o seguinte, olha, pessoal, cuidado com o charlatanismo. Vocês acham, né, que essas coisas são maravilhosas, mas isso aqui é tudo balela. É o que o compilador, vamos chamar assim, né, o autor principal do livro de Daniel, está dizendo. Lembrando, ele viveu mais ou menos na época do quê? Da dominação dos seleucidas sobre o povo de Israel. Na verdade, ali já era povo judeu. E havia uma helenização cultural, né, ali do povo. Então, o povo era apresentado aos, vamos dizer, mistérios gregos, né, o politeísmo greco-sírio, né, e aí você tinha encantamentos, magias, certamente interpretações de sonhos, etc. Tá? Mas o desafio aqui feito, ele é um desafio que não deixa qualquer dúvida, né? Ou seja, será que realmente, né, você não está sendo enganado por esses charlatães, né? Esses charlatões? Assim, essa é a mensagem, tá? Muito bem. Então, imagina você, né? Você chama lá na tua casa um pai de santo, você fala o seguinte, olha, eu quero que você me interprete, mas eu não vou te contar, não. Né? Existem duas interpretações para isso. Tem gente que acha que Nabucodonosor sabia qual era o sonho, né? Vamos dizer assim, que ele sabia o que ele tinha sonhado e estava só testando. E há outros que dizem que ele teria esquecido o sonho por ter ficado perturbado. Tá? Bom, e aí ele fala o seguinte, ó, se você me contar, né, vou dar a vocês um monte de riqueza. Agora, se você não me falar nada, né, você vai morrer, vou destruir sua casa. E eles ficaram apavorados. Né? Disseram o seguinte, né? Eles tornaram a dizer, queira o rei contar seu sonho a seus servos, e nós lhe daremos a interpretação. Então ele fala, não. Eles falam, relata o sonho, que aí a gente diz o que é que o sonho quer dizer.
Mas o rei insistiu: vejo bem que procurais ganhar tempo, sabendo que minha palavra está dada. Se não me dais a conhecer o sonho, uma só sentença vos espera. Estais, pois, combinados para inventar explicações falsas e funestas diante de mim, enquanto o tempo vai passando. Portanto, relatai-me o sonho e saberei que podeis dar-me também a sua interpretação. Então, Nabucodonosor está falando o seguinte: não me enrola, não. Né? Vocês vão aí se conversar entre vocês, vão tentar inventar uma explicação. Então é o seguinte: não vai ter invenção. Vocês têm que me dizer agora o que eu sonhei e me dizer também qual é a interpretação disso aqui que eu sonhei. Tá? E aí, né, os caldeus responderam ao rei: não há homem algum sobre a terra que possa descobrir o segredo do rei. Por isso mesmo, jamais nenhum rei, governador ou chefe propôs tal problema a um mago, adivinho ou caldeu. O problema que o rei propõe é difícil e ninguém pode resolvê-lo diante do rei, senão os deuses, cuja morada não se encontra entre os seres de carne. A essas palavras, encolerizou-se o rei furiosamente e mandou trucidar todos os sábios de Babilônia. Promulgado o decreto da execução dos sábios, procuraram também a Daniel e seus companheiros a fim de executá-los. Né? Então, imagina, você está lá na tua casa, de repente alguém bate na sua porta e fala assim, né? Você fala: pois, não, eu vim aqui te matar. Como assim eu vim aqui te matar? O rei mandou. Né? Então, o rei mandou porque ninguém sabe interpretar o sonho dele. Né? Então, os magos disseram: olha, isso é impossível, rei, isso que você está pedindo é totalmente impossível. Né? E por que, então, que o autor de Daniel ele estabelece esse pano de fundo? Justamente para não deixar dúvidas do poder sobrenatural do Eterno. Tá? Então, essa introdução ela é importante para dizer o seguinte: olha, pessoal, é muito fácil você usar de charlatanismo. Agora, tem coisa que só o Eterno faz. Tá? Teve uma situação, um vídeo que eu assisti uns tempos atrás, onde chamaram aquele doido lá, o Henri Cristo, e chamaram o Padre Quevedo. Né? O Padre Quevedo, nós não somos católicos, mas ele é uma pessoa um pouco mais equilibrada. Né? Assim, ele é um certo cético por natureza. Né? E ele fala o seguinte, né? O Henri Cristo vai lá e fala de curas que ele teria feito, etc, etc. E o Padre Quevedo vira e fala assim: olha, fazer pessoas, né, vamos dizer assim, terem uma catarse, né, e alguma enfermidade psicossomática, etc., sarar, isso é fácil. Né? Agora, devolve um dedo para alguém que, né, teve o seu dedo decepado, né, devolve uma perna, né, faça alguma coisa dessa natureza. Né? E aí, obviamente, o Henri Cristo não foi capaz de apresentar isso. Né? O Padre Quevedo falou: bom, fazer isso, né, com questões psicossomáticas, até eu, não tem problema nenhum, isso é super simples de fazer. Agora, faça algo de verdade. Né? Então, é mais ou menos isso aqui. Né? Assim, o autor de Daniel está dizendo o seguinte: olha, não se deixem levar por esses encantadores, esse pessoalzinho de esquina por aí que vai apresentar adivinhações, etc. Né? Mas se você quer realmente saber algo que é sobrenatural, busque o Eterno. Né? Então esse é o sentido. Bom, mas Daniel dirigiu-se com palavras prudentes e sábias a Arioque, chefe da guarda real, que havia saído para executar os sábios de Babilônia. Assim falou ele a Arioque, oficial do rei. Por que motivo promulgou o rei uma sentença tão premente? Arioque explicou o caso a Daniel, o qual foi logo ter com o rei para pedir-lhe um prazo. Ele mesmo daria ao rei a interpretação. Daniel voltou para sua casa e comunicou o fato a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, pedindo-lhes que implorassem a misericórdia do Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com os outros sábios de Babilônia. Tá? Então, assim, Daniel fala: não, pera lá, né? Dá um tempinho aqui para mim, rei, que eu vou orar e os meus amigos vão orar, e aí a gente vai tentar ver o que o Eterno responde. Tá? Bom, então, vamos rapidamente a alguns comentários. Tá?
Qual é o objetivo do capítulo 2 do livro de Daniel? É justamente estabelecer a superioridade da Torá, da lei judaica, acima dos costumes das nações. Então, a maior ênfase é a abstinência à idolatria, que é um dos temas centrais do Pentateuco. Então, assim, há um contraste que é feito pelo autor do livro de Daniel entre o poder do eterno e os enganos da idolatria. Tá? Existe uma coisa também um tanto quanto jocosa. Tá? Se você pega Daniel, quando ele fala, né, aqui, por exemplo, né, que o rei chamou os magos, os adivinhos, os encantadores, os caldeus, né, para poder interpretar, tá? Ele usa 4 palavras muito parecidas, e esse é um recurso de ênfase, tá? Isso é repetido em dados momentos no livro de Daniel, tá? Então, essa linguagem, né, que fala, traz sábio, astrólogo, mago, etc., tem um tom jocoso, né? Então, assim, da mesma maneira que quando você vê Haman no livro de Esther, né, na Megilá de Esther, você tem um certo quê jocoso ali, né? Tanto é que na tradição judaica, até nesse momento, todo mundo vaia, etc. Né? Então, assim, Daniel está tirando um barato com a cara da Babilônia, né? O livro de Daniel. Tá? Então, o objetivo dessa narrativa bem humorada é afirmar que, por maiores que sejam os esforços das nações, a idolatria não tem qualquer função ou serventia. É uma coisa que eu olhei. Pode acrescentar aí feitiçaria? Sim, Geraldo, né? A questão aqui é que você tem 4 termos muito próximos. Está falando de quê? De encantadores, de prognosticadores, né? De feiticeiros, de astrólogos, enfim. De pessoas que supostamente eram fonte de algum tipo de conhecimento esotérico, né? De conhecimento oculto, e que seria capaz de realizar algum grande feito. Então, o autor de Daniel traz um feito que é impossível de ser realizado, exceto por uma interpretação divina. Quer dizer, quem poderia, em sã consciência aqui, adivinhar o sonho de Nabucodonosor para poder dar justamente a interpretação? Tá? Então, essa é a ideia. Tá? Então, né, é aquela coisa. Né? Teve uma situação muito interessante, que foi até com o próprio o Henri Cristo, né? Assim, eu não lembro agora se foi com o padre Quevedo, mas alguém chegou para o Henri Cristo, já que ele falava, né, que ele era a reencarnação de Jesus e antes disso era a reencarnação de Davi, de Adão. Alguém chegou para ele e falou em aramaico antigo, né? Aí ele virou e falou, não, essa língua eu falava na outra vida. Eu hoje falo português. Quer dizer, né? Tá bom, né? O cara fala que é reencarnação de um monte de personagem bíblico e não sabe hebraico, aramaico, né? Assim, como, né? Então, é mais ou menos nessa linha. É um teste que impediria, vamos dizer assim, um falsário de se dar bem, tá? E é isso que o autor do livro de Daniel está querendo encorajar. No mundo que estava muito dado à cultura helenista, que era altamente mística, tá? Ele está dizendo isso. Olha, pessoal, não vai atrás dessas coisas, porque essas coisas são enganação. Tá? Bom, né, aí nós temos um comentário da Jewish Study Bible, né, que é a Bíblia de Estudos da Sociedade Judaica de Publicação, da JPS, que diz assim, a partir das palavras ó rei, o texto muda do hebraico para o aramaico. A interpretação dos sonhos da realeza era comum no Oriente Médio Antigo. Vide capítulo 4, Gênesis e Gênesis capítulo 21. Mas uma reviravolta é introduzida quando o rei demanda que os sábios digam a ele o conteúdo do sonho, juntamente com a sua interpretação. Então é o que eu falei aqui. Né? É um twist aqui, né? Não é trivial você fazer isso. Né? Parece até aquela piada, né, que falaram que os cientistas desafiaram o Eterno e disseram, olha, a gente chegou num ponto de conhecimento que a gente também consegue formar
o ser humano, né, a partir do barro, né? Aí o Eterno falou, não, tudo bem, vamos então a esse desafio. Vocês estão me desafiando? Tudo bem, né? Aí os cientistas se reuniram na frente do Eterno, né, e pegaram lá o barro, né, e começaram a moldar o barro para poder formar um ser humano, né? Aí o Eterno falou, não. Vocês não vão fazer isso, né? Vocês têm que usar o próprio barro que vocês criarem. Né? Então, assim, o grande barato dessa piada é justamente isso, né? Assim, você estabelece uma cláusula impossível que acaba com o charlatanismo, né? Muito bem. Tem uma pergunta aqui do José. Essa assimilação cultural na diáspora teria como consequência o aparecimento do misticismo racídico? Olha, José, assim, quando a gente fala do misticismo racídico, aí já é um outro período, a gente está falando da Europa, né, já na Idade Média, final da Idade Média, início da Idade Moderna, né, e aí tem todo um outro contexto, tá? Não tem muita correlação com o helenismo. Tá? Aqui, a preocupação deles era com o helenismo, né, com aqueles elementos que iriam, de alguma maneira, se tornar um empecilho, né, para vamos dizer assim, né, para o próprio monoteísmo. Tá? Então, não é exatamente a mesma coisa. Tá? Isso aqui já estamos falando de judeus que estavam abandonando, né, totalmente o seu legado, né, e estavam assimilando a cultura politeísta grega, né, que era a cultura dos tempos aí dos Seleucidas, né, os Seleucidas que vieram como uma das grandes divisões do Império de Alexandre o Grande. Bom, aí nós temos o seguinte, ele fala, a ameaça do rei indica que o alto risco e perigo e potencial para a vida do sábio. Apesar de existirem muitos registros de interpretação dos sonhos no Oriente Médio Antigo, não há registro algum de um sábio relatando o conteúdo do sonho de um terceiro. Tá? Então, assim, a gente tem elementos na cultura do Oriente Médio Antigo, você tem textos que falam de interpretação de sonhos, porque interpretação de sonhos era um elemento comum ali. Né? Os encantadores tentavam a todo tempo dar interpretações a determinados sonhos. Tá? Agora, não há nenhuma história no Oriente Médio Antigo de alguém que conte para você o seu sonho antes de interpretar. Quer dizer, né, que você não relatou o sonho. A própria pessoa foi lá e interpretou aquilo a partir de vamos dizer assim, né, um material que você trouxe, né, mas você não revelou. Bom, não, houve assimilação, né, no cativeiro babilônico, com certeza houve assimilação. Né, mas aqui é que, assim, o contexto, o pano de fundo histórico de Daniel é o período dos Seleucidas, não é o período babilônico. Né? Então, mas que houve, com certeza. Tá? Bom, os sábios fazem uma objeção baseada nisso, o que prepara o clima para Daniel, com a ajuda do Eterno, fazer aquilo que nenhum ser humano ordinário poderia fazer. Como nos outros capítulos, Daniel serve como veículo para expressar o grande poder do Eterno. Então está lá na Jewish Study Bible, Daniel capítulo 2, versículo 1. Bom, aí nós temos o seguinte, vamos continuar aqui com o texto de Daniel. Muito bem. Então, verso 19. Então foi revelado a Daniel, numa visão noturna, o mistério. Tá? Essa palavra mistério, quando a gente vê, tá, aqui em Daniel 19, você tem você tem a seguinte, essa palavra razá, né, que é o mistério que foi revelado a Daniel, tá? No aramaico, essa palavra razá, né, ela é uma palavra de origem persa, geralmente usada na escatologia judaica com sentido de conhecimento especial e restrito dos céus, e quanto ao que aconteceria no futuro.
a sabedoria de Daniel e o conhecimento provém outra conexão entre os capítulos 1 a 6 e 7 a 12. Ele é capaz de receber revelações extraordinárias de Deus. Ou seja, esse comentário também, não faltou aqui a referência, mas é também da Jewish Study Bible, que é essa tradução judaica para o inglês, né? Muito bem. Então, o que acontece? Os capítulos de 1 a 6, que vão narrar as aventuras de Daniel e seus amigos na corte de Nabucodonosor, elas são usadas, né, essas referências são usadas no capítulo 7 a 12, justamente para dizer o que viria a acontecer depois. Tá? Então, é uma maneira de legitimar a figura de Daniel para depois o que viria e o que seria traduzido, né, por parte das visões do próprio Daniel. Bom, então aqui, quando fala que o mistério foi revelado a Daniel, né, aqui está falando que foi revelado a Daniel uma coisa que só os céus sabiam. Bom, aí ele diz o seguinte: e Daniel bendisse o Elohim do céu. Repara aqui, ó, né, na verdade aqui seria Elaha, né, porque é o Elaha, que é o aramaico, né? Mas o poder dos céus. Aqui você tem uma transformação dos deuses dos céus, que eram trazidos pelos babilônios, para a divindade. Né? Então você tem aqui uma referência a uma única divindade. Há um pontapé aqui inicial do monoteísmo nesse momento. Tomando a palavra nestes termos, que o nome, né, do Eterno, né, do Senhor, seja bendito de eternidade em eternidade, pois são dele a sabedoria e a força. Tá? Por que bendizer o nome dele de eternidade em eternidade? Na verdade, o termo eternidade aqui não é eternidade, né? Seria mais assim, de época em época. Por quê? Porque os politeístas acreditavam que as divindades reinavam por determinados períodos, tá? Inclusive os acontecimentos geopolíticos, eles eram vamos dizer assim, uma consequência na Terra dos conflitos entre os deuses nas regiões celestiais. Então, o rei de um determinado deus, vamos dizer assim, né, ele era vitorioso contra um outro rei porque aquele deus dele subjugou o deus do outro ser. Então, por que ele está dizendo isso? Né? Bendito, né, de eternidade em eternidade, ou de época em época. Porque os israelitas do período dos Seleucidas, eles iriam pensar o seguinte: não, os deuses dos gregos ou os deuses dos babilônios são mais fortes do que o nosso. Tá? Muito bem. Aí ele diz o seguinte: é ele quem muda tempos e estações, quem depõe reis e introniza reis. Olha o que ele está dizendo aqui. Exatamente o que eu falei. Ele está dizendo o seguinte: olha, o rei fulano é sucedido pelo rei Beltrano, ou ganha uma guerra porque o Eterno assim o quer, e não porque há deuses diferentes que lutam entre eles. Tá? Quem dá aos sábios a sabedoria e a ciência aos que sabem discernir. Ele revela as profundezas e os segredos. Ele conhece o que está nas trevas e junto dele habita a luz. Tá? Então aqui, né, ele está fazendo um apelo monoteísta fortíssimo e dizendo: israelitas, não se esqueçam disso. Não se esqueçam de que é o Eterno que faz com que as nações caiam ou se levantem. É o Eterno que traz a bênção ou traz a punição. É o Eterno que fez com que Babilônia viesse e levasse cativos os filhos de Israel, e era o Eterno que se levantou através do reino dos persas e trouxe os israelitas de volta para a terra, e foi o Eterno que permitiu o domínio de Alexandre o Grande e depois a quebra desse domínio, a dominação dos Seleucidas. Tudo está na mão do Eterno. É isso que o autor está dizendo. A ti,
Olha que interessante aqui, Deus de meus pais, né? Quer dizer, o Senhor, né? Elahá, a autoridade dos meus pais, né? Dos meus patriarcas aqui, né? Falando do quê? Falando da ascendência, né? do que ele tinha, né? Vamos dizer, enquanto um israelita. Dou graças e te louvo por teres concedido a sabedoria e a força. Tu me fazes conhecer agora o que de ti havíamos implorado, e o enigma do rei nolo dás a conhecer. Ou seja, o autor de Daniel está dizendo o seguinte aqui, olha, pessoal, na realidade, aqui foi o Eterno que deu essa referência, o Eterno dos nossos antepassados. Israelitas, vocês lembram que o Eterno havia dito que se nós não andássemos na linha, nós seríamos exilados? Então, vejam vocês, nenhum dos outros deuses foi capaz de trazer qualquer conhecimento. Só o Eterno existe, só o Eterno é fonte de conhecimento. Tá? Muito bem. A seguir, foi Daniel ter com Arioque, a quem o rei havia incumbido de executar os sábios de Babilônia. E falou assim, não mandes matar os sábios de Babilônia, faze-me comparecer diante do rei, e eu darei ao rei a interpretação. Arioque apressou-se a fazer Daniel comparecer diante do rei, ao qual disse, encontrei entre os deportados de Judá um homem que dará ao rei a interpretação desejada. Dirigiu-se o rei a Daniel, que tinha o nome de Baltazar. Então, o que ele está falando aqui? Né? Quando ele fala, dirigiu-se a Daniel, que tinha o nome de Baltazar, o que ele está dizendo é o seguinte, né? Como a gente viu no capítulo 1. Tá? Apesar de Daniel estar no meio de uma cultura assimiladora, Daniel não se deixou assimilar. Tá? Muito bem. És realmente capaz de dar-me a conhecer o sonho que eu tive e a sua interpretação? Em resposta diante do rei, Daniel falou, o mistério que o rei procura desvendar, nem os sábios, nem os adivinhos, nem os magos, nem os astrólogos podem dá-lo a conhecer ao rei. Mas há um Senhor, uma autoridade, um Deus no céu que revela os mistérios e que dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que deve acontecer no fim dos dias. Tá? Que fim dos dias eram esses aqui? Os fins dos dias da Babilônia, tá, pessoal? Não está falando de Saddam Hussein aqui, por tudo quanto é mais sagrado. Tá? Muito bem. Teu sonho e as visões da tua mente sobre o teu leito, ei-los aqui. Enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro. E aquele que revela os mistérios te deu a conhecer o que deve acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi desvendado, não porque eu tenha mais sabedoria que os outros viventes, mas para se manifestar ao rei a sua interpretação, a fim de que possas conhecer os pensamentos do teu coração. Então, vejam vocês aqui o contraste entre os sábios politeístas e, vamos dizer assim, né, o que a gente poderia dizer que era o servo do Eterno, tá? Que é justamente essa questão, né, que a gente vai ver aqui nesse comentáriozinho da página de número 6. Tá? Um dos elementos mais importantes da narrativa que antecede a interpretação dos sonhos é a dependência e o reconhecimento prestados por Daniel ao Eterno. Isto é, a sabedoria divina não é utilizada para vaidades ou para exaltação do personagem, mas sim para provar a grandeza do Senhor de Israel. Esse aspecto demonstra a luta ideológica do judaísmo contra a assimilação helenista. Para o autor, os judeus helenizados buscavam coisas pretensamente superiores apenas em benefício próprio. Então, assim,
O autor de Daniel está contrastando servir o Eterno, colocar-se na posição de servo do Eterno, glorificando o Eterno, com aqueles que traziam magias e encantamentos e ritos politeístas dos demais povos para dentro de Israel, com o objetivo de ter um benefício próprio. Tanto a pessoa que realizava o ritual, né, que trazia algum tipo de, supostamente, um conhecimento sobrenatural, isso era diferente de um servo do Eterno que glorificava apenas ao Criador, que estava ali com uma seriedade de propósitos que era muito diferente. Ele não estava buscando glória e favorecimento próprio. Tá? Muito bem. Vamos seguir. Aí ele vai dizer o seguinte: enquanto estavas sobre o teu leito, ó rei, acorriam-te os pensamentos sobre o que deveria acontecer no futuro e aquele... Não, isso eu já li. Então ele vai falar o seguinte: tiveste, ó rei, no 31 aqui, uma visão, era uma estátua enorme, extremamente brilhante. A estátua erguia-se diante de ti de aspecto terrível. Então vamos lá, pessoal, uma estátua, tá? Enorme. O que isso significaria? Tá? As estátuas das divindades nos tempos antigos, quando você pega as ruínas dos templos politeístas, elas eram grandes. Quanto maior a estátua, maior o simbolismo do poder daquela divindade. Da mesma maneira, você tinha também grandes representações dos próprios reis. Eles também, muitas vezes, eram praticamente adorados entre os seus súditos. Tá? Então, essa estátua ser enorme tem essa conotação de um poderio. Tá? E extremamente brilhante. Né? Isso indica o quê? O que era a luz? A luz, muitas vezes, é vamos dizer, uma forma metafórica de se referir a um grande conhecimento. Então, Nabucodonosor entenderia isso como o quê? Eu tenho aqui um grande conhecimento, uma grande revelação que está me falando sobre o poderio dos reinos que hão, né, de suceder o meu aqui. Né? Então, ele vai observar aqui o que foi dito. Bom, então, a cabeça da estátua era de ouro fino, de prata eram o seu peito e os braços. O ventre e as coxas eram de bronze. As pernas eram de ferro e o pé, parte de ferro, parte de argila. Tá? Então, essa é a estátua aqui. Ó. Se a gente for olhar, era algo mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos nessa linha aqui. Tá? Muito bem. Então, vamos entender o que é isso. Vamos seguir. Não, Andrei, quase. Você quase acertou. Foi quase. Mas lembra, quando foi que o autor de Daniel viveu? Lembrando que no judaísmo Daniel não era tido como um profeta. Né? Quando foi que Daniel viveu, né? Perdão, que o autor do livro de Daniel viveu? A gente viu nas primeiras aulas que ele viveu na época dos Seleucidas. Então, ainda não havia Império Romano. Tá? Então, na realidade, a gente vai ver, o texto, ele se refere à Babilônia, isso é dito nitidamente, né, explicitamente. Em seguida, tá, os medos, em seguida os persas, em seguida os gregos, né, e por fim, a gente tem o quê? Na realidade, né? A gente vai ter hoje a divisão do Império Grego. Tá? Muito bem. Então, a gente vai ter o seguinte aqui. Estavas olhando quando uma pedra, sem intervenção de mão alguma,
destacou-se e veio a bater na estátua, nos pés de ferro e de argila, e os triturou. Então se pulverizaram ao mesmo tempo o ferro e a argila, o bronze, a prata e o ouro, tornando-se iguais à palha miúda na eira de verão. O vento os levou sem deixarem traço algum. A pedra que havia atingido a estátua tornou-se uma grande montanha que ocupou a terra inteira. Tal foi o sonho. Então veja, Nabucodonosor, tá? Ele viu uma grande estátua que simbolizava o quê? Os reinos, os poderes conflitantes. No final, você tem uma pedra que não é feita por intervenção humana. Tá? Então, é uma pedra que vem das regiões celestiais. A pedra, né, a rocha, a fundação de algo que se estenderia por toda a terra. Então, você tem o quê? Vamos dizer assim, uma revelação de que essa rocha quebraria toda a estátua, quebraria todos os reinos e se estabeleceria como um reino único, mas sem a intervenção dos homens. Isso aconteceria única e puramente por uma intervenção divina. Vamos seguir aqui, vamos entender o que ele vai dizer. Tal foi o sonho. Agora exporemos a sua interpretação diante do rei. Tu, ó rei, rei dos reis, a quem o Deus do céu concedeu ao reino, concedeu o rei o poder, a força e a honra. O que é rei dos reis, pessoal? O que significa essa expressão rei dos reis? Significa que aquele reinado era um reinado sobre todas as nações. Tá? Quando uma nação se impunha sobre outra nação, isso significava que aquela nação se tornava vassala da primeira, mas ela era governada por alguém. Então, esse governador daquela dada nação era vassalo do governador da nação que dominava aquela região. Ou seja, né, era um rei secundário, chamemos assim. Por isso, rei dos reis. É um título que mostra um império que transcende uma região geográfica e atinge todo mundo conhecido. Tá? Então, isso é rei dos reis. Muito bem. A quem o Deus do céu concedeu o reino, o poder, a força e a honra, em cujas mãos ele entregou onde quer que habitem os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, fazendo-te soberano deles todos. És tu que és a cabeça de ouro. Tá? Então, muito bem. A cabeça de ouro, quem é? Nabucodonosor. Tá? Então, aqui nós estamos falando de reinos que se sucederam. Tá? Então, o primeiro reino é de Nabucodonosor. E aí, ele fala uma coisa interessantíssima. Ele diz o quê? Foi o eterno Nabucodonosor que te concedeu reinar sobre as nações. Foi parte do plano do eterno. Porque no período dos Seleucidas havia a sensação de que um domínio por parte de outras nações significava que o Eterno não estava no comando daqueles acontecimentos. Então, o autor de Daniel deixa muito claro isso, tá? Que o próprio Eterno entregou as nações perante a Babilônia para cumprir o seu propósito. Aí ele diz o seguinte: depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e depois ainda um terceiro reino de bronze que dominará a terra inteira. Haverá ainda um quarto reino, forte como ferro que reduz tudo a pó e tudo esmaga. Como ferro que tritura, este reduzirá a pó e triturará todos aqueles. Tá? Então, assim, qual foi o reino, qual foi o império que sucedeu os babilônios? O império dos medo-persas. Primeiro, né, nós temos os medos, em seguida os persas, tá? E eles formaram um reino
que foi o reino que começa com quem? Com Ciro da Pérsia, e se consolida totalmente com Dario. Então, esse era o reino, tá? Que seria algo que sucederia Nabucodonosor. Por quê? Porque Nabucodonosor foi o apogeu da Babilônia. Depois a Babilônia entrou em declínio e foi dominada pelo Império Medo-Persa, porém, não obteve o Império Medo-Persa a mesma glória de Nabucodonosor. Até hoje, nos jardins suspensos da Babilônia, você encontra inscrições fazendo referência, né, a Nabucodonosor como rei de toda a terra. Quando ele fala toda a terra, toda a região conhecida, não é necessariamente o planeta inteiro, tá? Mas sim toda aquela região conhecida. E a Babilônia foi conhecida dessa maneira, tá? Muito bem. Depois, então, nós temos o quê? Ciro da Pérsia, exatamente, que é citado em Isaías 45. É esse Ciro, tá? Depois, então, assim, esse reino inferior ao teu seria o reino, né, do Império Medo-Persa. Né? Aí ele fala o seguinte, depois, ainda um terceiro reino de bronze que dominará a terra inteira. Quem dominou a terra inteira logo depois dos persas? Logo depois dos persas, nós temos o quê? Nós temos, antes de Roma, bem antes de Roma, nós temos os gregos, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande se levantou e conquistou toda a terra. Então, Alexandre o Grande é justamente aqui quem? Né? Alexandre o Grande, nós estamos falando, né, daquele reinado, né, que viria a consolidar primeiramente, né, vamos dizer assim, já o começo da era do helenismo. Tá? Vamos então olhar, né, o seguinte aqui. Vamos dar uma sequência aqui nos nossos comentários. Tá? Então, a simbologia do sonho, né? Sonhos premonitórios sobre o destino dos reis era comum no mundo antigo, segundo Heródoto. Né? Então, Heródoto, na sua obra Histórias 1:108, você vai ver essa referência. Aqui, contudo, o autor usa uma previsão antiga de 4 reinos mundiais, entendidos como a Babilônia, a Média, a Pérsia e a Grécia, enfatizando o seu valor decrescente. Tá? Então, na verdade, logo em seguida, a Babilônia, você tem os medos. E os medos, eles são, vamos dizer assim, né, eles formam um reino único quando são dominados ali pela Pérsia. Tá? Então, bronze seriam os medos, não o Império Persa. O Império Persa, a prata seria os medos, o bronze seria o Império Persa. Tá? Então, se a gente for olhar aqui para Daniel, né, voltando aqui um pouquinho, nós temos... Aliás, deixa eu pegar a imagem da primeira página que fica mais fácil, tá, de se observar. Bom, então aqui a gente tem Nabucodonosor, tá? Nabucodonosor, que seria o ouro. Tá? Aí a prata, você teria os medos, logo em seguida. Abaixo, os persas. Tá? E aqui o ferro, né? O ferro, ele é quem? Ele é Alexandre o Grande. Por que é o Império Grego aqui? Né? Por que os gregos são o ferro? Como é que a gente sabe disso? Porque depois o Império Grego, ele não foi dominado por um outro. Ele se dividiu e a região da Judéia ficou entre 2 reinos, né? 2 impérios. Os Seleucidas e os Ptolomeus. Tá? Então, você vai ter, nessa época, uma divisão. Por isso, o pé é de ferro misturado com argila. Por que argila? O ferro era uma continuidade da cultura grega.
tá? Eram os Seleucidas. A argila, porque as construções dos egípcios eram feitas primordialmente de quê? De argila. Então, aqui você tem uma referência, né, aos dois reinados que se degladiavam nos tempos dos Seleucidas. Na época dos Seleucidas, inclusive, Antíoco Epifânio, quando ele vem e passa o rodo nos judeus, é justamente depois de sofrer uma derrota para os Ptolomeus. Tá? Então, é essa a ideia. Aqui você tem Babilônia, tá? Aqui você tem, aqui mais em cima, né? Babilônia, tá? Que é a cabeça. Aí você tem os medos e os persas, então a prata, em seguida o bronze, o ferro, né? E por fim você vai ter o ferro e o barro. Tá? Por quê? Porque esses reinos, à medida que eles iam surgindo, eles se tornavam, vamos dizer assim, não tão poderosos quanto os reinos anteriores. Por isso há uma redução, né, desde a época de ouro, que é Nabucodonosor, até um reino dividido em 4 partes, e 2 das quais eram mais proeminentes e mais importantes para os israelitas, né, que eram os pés. Tá? Então, vamos seguir aqui a leitura. Tá? E, pessoal, o que tem de bobagem, né, na interpretação da estátua de Nabucodonosor, mas eu queria dizer o seguinte, tá, pessoal? No meio acadêmico sério, não o meio, vamos dizer assim, acadêmico que serve para respaldos religiosos, mas no meio acadêmico sério, não há nenhuma dúvida de que essa seja a divisão da estátua de Nabucodonosor. Nenhuma dúvida. Tá? É clarissimamente esse o elemento que está sendo trazido aqui. Tá? Muito bem. Então, ele vai falar o quê? Ele diz o seguinte, depois, né? Os pés que viste, parte argila, parte argila do oleiro e parte de ferro, designam um reino que será dividido. Qual foi o reino que foi dividido? Pessoal, não foi Roma, né? Naquela época. Tá? Roma veio a se dividir muito tempo depois. Tá? O reino que se dividiu foi o reino de Alexandre o Grande. Foi a primeira grande fragmentação. Tá? Haverá nele partes da solidez do ferro, uma vez que viste ferro misturado à argila do oleiro. Tá? Então, o ferro aí eram os Seleucidas, era Antíoco Epifânio. Tá? Como os pés são parcialmente de ferro e parcialmente de argila de oleiro, assim esse reino será parcialmente forte e também parcialmente fraco. Tá? Há uma divisão entre os Ptolomeus e os Seleucidas. Num primeiro momento, os Seleucidas eram tidos como francos favoritos, eles eram mais fortes. Né? A derrota que Antíoco Epifânio sofreu, ele não esperava sofrer. Tá? Ele tentou reunificar, na verdade, o reino de Alexandre o Grande e não conseguiu. Tá? Então, ele fala o seguinte, o fato de teres visto ferro misturado à argila do oleiro indica que eles se misturarão por casamentos, mas não se fundirão um com o outro, da mesma forma que o ferro não se funde com a argila. Tá? Então, aqui a gente tem a conclusão da estátua. Em seguida, nós vamos ver o que é a pedra que cai sobre a estátua, né, e que espatifa a estátua. Tá? Na aula seguinte, a gente vai dar continuidade e vai fechar esse tema. Tá bom?